Farinha, água e sal. De uma fórmula culinária modesta, nasceu um alimento universal com mais de 6.000 anos. Hoje conhecem-se mais de uma centena de variações. Pães de diferentes texturas e sabores distinguem-se consoante as mãos que lhe dão forma. Isto é um pão de 2 kg em massa. E depois, na véspera, é multiplicado sempre pelo dobro. E depois é esse o fermento que é utilizado no dia da amassadura. Por isso é que demora muito tempo, são muitas horas para se conseguir ter o pão. O próprio cheiro do pão é completamente diferente. Não dura uma semana, não cria bolor nenhum. Trigo antigo da variedade Barbela, que eu ando a recuperar para evitar a sua extinção, porque considero este trigo muito útil em termos agronómicos, energéticos, ecológicos e organoléticos. A importância de conservar este trigo é também para não perder o conhecimento da sua cultura e para não perder o conhecimento da sua transformação em pão, porque isto, não tendo nada a ver com o trigo moderno, é uma massa muito diferente, porque este trigo contém mais óleo natural do que qualquer outro trigo, exatamente porque não foi modificado. Fora das muralhas de Évora, há um monumento que passa despercebido a quem visita a cidade Património Mundial. O Moinho de Vento, em atividade, recria a época em que as searas e as culturas cerealíferas tradicionais do Alentejo alimentavam o ciclo do pão. O que vai aqui nascer será igual a este, que é o lobeiro. Foi aqui semeado no início de dezembro. As melhores sementes maiores ficam para a semente, o outro é para moer, juntamente com isto é um trigo rijo, com trigos moles, para se fazer o pão. Ali, este nasceu bem, este nasceu bem, é o preto amarelo, que é este, é um trigo rijo também, e foi aqui semeado também no início de dezembro, ainda não saiu a espiga, ainda não nasceu a espiga, está prestes. Ludgero Salvador não é agricultor, mas a paixão pela gastronomia alentejana baseada no pão de sabor ácido e côdea rija leva-o a lançar à terra sementes da agricultura portuguesa atualmente esquecidas. São menos produtivos e então o agricultor evita de os semear, ao passo que há outros trigos mais modernos que têm uma espiga muito maior, o grão dá mais farinha e é isso o interesse deles, porque hoje em dia o pão que aparece aqui, nem os trigos, nem as farinhas, já nada é nosso, é tudo importado e portanto reflete-se na qualidade do pão. Juntamente com outros amigos da Confraria da Moenga, o proprietário do restaurante O Moinho recupera atualmente 4 variedades regionais de trigo em vias de extinção. Os cereais endógenos, moídos no local e com energia renovável, transformam-se numa farinha leve e aromática, pronta a amassar. A primeira das 3 fornadas de 70 pães sai pela hora de almoço, todos os sábados. Se tem por hábito comprar pão convencional, questione as farinhas utilizadas e esteja atento aos rótulos. Temos aqui um pão feito de farinha de trigo sem glúten, portanto uma farinha muito mais cara que o convencional, mas que depois leva adicionado muitos outros amidos, como o amido da batata, leva farinhas de arroz, leva fibras e leva uma série de químicos para tentar dar ao pão uma consistência de pão. O melhor é para quem quer ingerir pão e não quer gastar uma fortuna, ou seja, 10 vezes mais na compra de um falso pão, procurar soluções que existem
feitas com outro tipo de farinhas que não levam glúten. Este tem adição ainda por cima de mais glúten, é adicionado glúten extra, o que também acontece muitas vezes na panificação. Além da farinha de trigo, ainda adicionam glúten, que é para tornar o pão mais fofo. Depois leva aqui desde soja, emulsionantes, tem levedura, gomas para dar alguma fibra e consistência, ou seja, é toda uma mistura de substâncias que não haveria necessidade de fazer. Evite pão branco, escolha a versão integral com elevada percentagem de fibras, vitaminas e minerais. Uma das rasteiras da indústria é colocar o rótulo integral em pães feitos de farinha refinada, aos quais são adicionadas sementes, entre outros aditivos que lhe dão cor escura. Outro problema que vemos hoje em dia muito é a adição de açúcar ao pão, algo que nunca foi feito. Porquê? Porque torna o pão mais apetecível e mais viciante também. A adição do sal refinado e a adição de uma série de aditivos químicos, alguns supostamente inofensivos, outros que nem sabemos se o são. Temos muita gente que vem aqui, tem pão integral, tem pão de mistura, e para nós até é um pouco difícil responder a essas questões, porque estarmos a comparar o nosso pão escuro ou o nosso pão integral com o pão integral que por aí anda das grandes superfícies, das grandes padarias, das grandes panificadoras, é um bocado quase que injusto. O farelo tem imenso potencial nutritivo, não só constitui uma fonte de fibras, que se sabem ser importantes para o nosso organismo, mas também tem inúmeras vitaminas e minerais que não se encontram na parte branca que se chama endosperma. E essa é uma das razões pelas quais nós escolhemos farinhas mais integrais. Nós temos uma peneira e peneiramos parte do farelo, porque também acreditamos que se o pão for 100% integral e tiver todo o farelo naturalmente presente no grão, torna-se muito pesado e algo indigesto até. Quem entra na gleba sente a fragrância fresca da moagem dos cereais. Nesta padaria, inaugurada em dezembro de 2016, em Alcântara, não se armazenam sacos de farinha, apenas sementes nacionais e antigas. Primeiro, os grãos são hidratados, só depois seguem para o moinho de pedra com motor elétrico. O processo repete-se diariamente, horas antes de amassar o pão. Quando as pessoas olham para um pequeno saco de farinha branca no supermercado, nem sequer o associam ao grão, ao trigo, e muito menos, portanto, à planta do trigo e aos campos e às searas de trigo. E uma coisa da qual as pessoas também se esquecem é que estas sementes significam vida, são a forma da planta gerar descendência. Isto é um centeio de chaves produzido em modo de produção biológica. O interessante mesmo é que o centeio é um cereal autogâmico que faz fecundação cruzada, ou seja, que se cruza, não precisa de outra planta para se reproduzir, para dar origem a uma espiga. Podem ver aqui uns grãos mais branquinhos, outros grãos mais verdes, outros mais pretos, outros mais loiros. E lá está, esta diversidade realmente que nos interessa, que não só é interessante em termos gastronómicos, dá origem a um produto de alto valor gastronómico com excelente sabor e excelentes propriedades nutricionais, não só tem todas essas valências, mas também é um produto extremamente sustentável. É esta variabilidade genética que permite à planta estar pronta para as mais inúmeras adversidades climáticas. A flor de sal utilizada é colhida de forma artesanal na Figueira da Foz. O azeite e os frutos secos viajaram de Trás-os-Montes. Todos os ingredientes usados na padaria são escolhidos a preceito e têm bilhete de identidade nacional. A verdadeira broa só é possível obter a partir destes milhos regionais. E porquê? Os nossos agricultores semeavam as variedades de milho que faziam a melhor broa, coisa que não acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos, onde
se calhar não havia broa. Ou em França, onde se calhar o pão de trigo era mais habitual, ou em Itália, onde se calhar o milho era utilizado para polenta. Têm entrado em Portugal já há muito tempo, ao ponto é isso, de praticamente extinguir estas variedades. Têm entrado variedades do exterior muito mais produtivas, mas lá está, que não foram selecionadas para fazer broa, se calhar foram selecionadas para dar muito e para alimentar muitas galinhas, ou para dar ovos muito amarelinhos. 80 anos depois, os solos do Baixo Alentejo pagam a fatura da produção intensiva de cereais com excesso de adubos durante a campanha do trigo. Em nome do autoaprovisionamento, abandonou-se o sistema tradicional com rotação de culturas e pousio. Destruíram-se áreas de sobral e habitats prioritários para espécies como o lince ibérico. Como pode Portugal produzir cereais sem esgotar os solos e acentuar o risco de erosão? Um raminho de espigas de trigo barbela, da colheita passada, e temos aqui uma espiga, que podem apreciar a diferença, que é de trigo moderno. É um trigo nanificado. Daí que este, no mês de maio, vai ondular, fazer ondas ao sabor do vento. Este vai ficar estático, próximo do chão. Isto poderia não ter importância, o facto dele não ondular ao vento, mas tem, porque para já este é um trigo que fica mais arejado, mais limpo, e este é um trigo que acabará por ficar mais negro devido às umidades, devido a não oscilar com o vento. Percorrer os campos cultivados por João Vieira é viajar na história, regressar aos anos em que as searas integravam a paisagem de cada região, quando as variedades híbridas e transgénicas estavam longe de ser uma ameaça à agrodiversidade. Isto aqui é uma parcela de espelta miúda. A espelta é um trigo muito antigo, daí que o seu nome na origem é Triticum speltum. Foi utilizado essencialmente pelos etruscos e em parte pelos romanos. Os romanos abandonaram-no porque, entretanto, descobriram os trigos do crescente fértil daquele território que é o Iraque, a Pérsia, que é o Joirão, e a Síria. Foi por ali o berço dos trigos antigos. Eles descobriram que esses trigos eram mais vantajosos e foram abandonando a espelta por razões de produtividade. No entanto, a espelta sobrevive ainda hoje em alguns países, no centro-sul da França, nas zonas montanhosas da Itália, e que eu saiba, estas parcelas que eu tenho em Portugal. Esta variedade de trigo selvagem destaca-se ainda pela riqueza nutricional. É uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, mas também de ferro, fósforo, magnésio e cobre. Em comparação com o trigo comum, utilizado em grande escala pela indústria, tem mais fibra e valor proteico e apresenta um índice mais baixo de glúten. Os trigos todos tiveram uma mesma origem, só que têm sido sucessivamente modificados. E já agora que falamos em trigo moderno, os trigos começaram a ser modificados a seguir à Primeira Guerra Mundial, por uma razão que tem a ver com a palha, essencialmente. Com o fim da guerra, os nitratos que eram utilizados nas bombas como explosivo deixaram de o ser e passaram a ser utilizados em agricultura. Só que nesse tempo deram-se conta que não se podia utilizar nitratos no trigo de palha alta porque ele deitava-se com a chuva e o vento porque crescia demais. Começou aí o princípio da nanificação dos trigos, que deram no resultado dos trigos modernos de hoje. Tudo isso, não há dúvida que se foi perdendo de qualidade. Muito e bom
ainda continua a ser difícil hoje. Há 15 anos, João decidiu tomar as rédeas da conservação de sementes de cereal iniciada pela família. Dedica-se sobretudo ao trigo barbela, na esperança de o ver a ondular novamente nos campos agrícolas do Cadaval. Só na região oeste chegaram a cultivar-se 30 variedades autóctones de trigo de palha alta. Estamos a ver ali a mancha florestal de eucaliptos. São terras onde já se produziu trigo barbela. Como deixou de compensar semear o trigo, foram plantados eucaliptos. Na verdade, não foi só aqui, de um modo geral no nosso país, abandonou-se a cultura do trigo devido a preços muito baixos e passou-se a importar de países que produzem muito, em condições diferentes e que no mercado mundial podem fazer chegar aqui o trigo a um preço mais baixo do que o nosso. Se eu semeasse aqui um trigo moderno nesta terra, não tinha trigo nenhum. Porque não são terrenos muito férteis e então essa é a vantagem agronómica do barbela. Ele resiste muito bem em zonas difíceis, porque tem um sistema radicular de profundidade, vai buscar os nutrientes em profundidade, enquanto que os trigos modernos têm um sistema radicular de superfície. Resistem menos às variações e oscilações climáticas. Este é, a todos os títulos, um trigo favorito para o nosso país, tendo em conta que na maior parte dos casos nós não temos terras boas e que este trigo se dá bem em qualquer parte do país, no sul, no centro ou no norte. Com Ludgero Salvador aprendemos a fazer pães de levedura lenta a partir de trigos moles e rijos antigos ceifados nos campos alentejanos. Mas qual a origem dos cereais utilizados no fabrico de outros pães, denominados de origem Alentejo, Mafra ou Padronelo? Em 2016, Portugal importou 98% dos cereais utilizados na alimentação humana. Entre os principais fornecedores estão França, Alemanha e Canadá. Num cenário de ruptura no abastecimento de trigo, a indústria da panificação só detém matéria-prima para 10 dias. E se perdermos importantes recursos genéticos como o trigo preto-amarelo ou o centeio verde? A alimentação vai ser um dos principais desafios do século XXI por variadíssimas razões. E porque eu penso, pessoalmente e como agricultor, que o modelo produtivista já está esgotado. Em 60 anos, perderam-se na terra e de um modo geral, não só em Portugal, 50% da matéria orgânica. Nos Estados Unidos, que são os campeões da agricultura industrial, metade das terras já estão esterilizadas de tanto que lhe exigiram. Porquê? Porque nós estamos num modelo de produção extrativo. Ele extrai, mas não devolve. Nós aqui nestas pequenas parcelas, historicamente o nosso modelo de produção era tirava-se da terra, mas devolvia-se em seguida. As espigas de trigo barbela demoram 8 meses a crescer. O modo de produção do sistema cerealífero é extensivo, com rotação de culturas. Os períodos de descanso restituem o potencial produtivo do solo. Nesta parcela em Pousio, plantas proteaginosas como favas, tremoço e ervilhas fazem a adubação verde. No próximo ano regressam as sementes de trigo barbela. Voltamos a pôr as mãos na massa, desta vez na primeira padaria biológica do Porto. Aqui temos farinha de arroz branco, em que temos aqui o selo, que neste caso já é de Holanda. Há certas matérias-primas que são muito complicadas, às vezes temos que parar produções de determinados pães, porque, não, por exemplo, o arroz é muito difícil, ou a qualidade dele, mesmo sendo biológico, às vezes não é tão boa quanto desejável, digamos assim, porque muitas das vezes também temos de ter a noção de uma coisa, não é porque estamos a comprar biológico que estamos a comprar qualidade.
O projeto Pão Nosso nasceu em 2013, na cozinha de Filipe Melo. Passados 4 anos, os pães bio distribuem-se pelos mercados de produtos orgânicos de norte a sul do país e surge uma loja de venda ao público na Rua Barão de São Cosme. Um dos principais desafios continua a ser a falta de produção de cereais certificados no território português. Nunca consegui comprar matérias-primas em Portugal, não conheço ninguém que os faça. Às vezes há projetos aí, pequenos agricultores que eu conheço, né, que me dizem eu tenho 200 kg de centeio, ou tenho... Só que eu digo assim, esses 200 kg de centeio não me servem de nada, porque às vezes isso gastamos no mês. Hoje em dia as padarias, eles trabalham com redes, eu costumo dizer que eles trabalham com redes, ou seja, aquilo basta saber ler as fórmulas, juntar água, respeitar mais ou menos aqueles tempos que eles lá dizem e aquilo o pão não há que enganar. Nós não usamos isso, não temos redes, ou seja, hoje o nosso pão, muitas das vezes a qualidade do nosso pão depende se está mais calor, se não está, se está mais umidade, se não está, ou seja, nós temos que aprender a trabalhar com isso, com as condições climatéricas, com o frio que está, ou se está muito quente, ou seja, essa adaptação é muito difícil, ou seja, o nosso pão ao longo do ano também vai mudando. Camute, espelta, aveia e alfarroba estão entre as 12 variedades de pão elaboradas com a ajuda de uma população heterogénea de bactérias láticas e leveduras selvagens. Este fermento começou em 2013 e desde então estamos sempre a reproduzi-lo. Todas as semanas, quando vamos de férias, temos que o levar connosco. Não o podemos deixar no frigorífico, esquecer-nos dele porque ele morre. Ou o congelamos, ou levamos connosco de férias. Normalmente congelo e levo comigo de férias, porque não gosto de arriscar, nem quero perder as características que este fermento já adquiriu ao longo do tempo. Quanto mais antigo ele é, melhores são as características que ele tem. Na gleba, os pães de trigo paiva saem do forno. Entre a moagem e a cozedura passaram 24 horas. Um processo lento, também exigido pelas leveduras naturais, bem diferente do industrializado fermento de padeiro, que numa ou 2 horas leveda o pão de forma quase instantânea. Isto que aqui vem é o que se chama crescente, isco, massa velha, tem inúmeros nomes, não só contém leveduras que produzem gás para fazer o pão crescer, mas também contém bactérias láticas, como as bactérias que fazem os nossos iogurtes, ou seja, que acidificam o leite para fazer iogurte. E daí o trago notoriamente ácido no nosso pão. Esta massa desfaz-se. O que dá a liga, a elasticidade à massa é o glúten. E esta cultura complexa de micro-organismos digere o glúten, quebra as ligações do glúten. Isto é absolutamente notório aqui, em que temos uma massa que cola toda nos dedos e que se desfaz. O pão atualmente é feito com levadura química. E porquê? Porque é uma levedação muito mais rápida, mas tem consequências, claro. Primeiro, não é um pão com características probióticas, não é um pão amigo do intestino e, por outro lado, é um pão que tem uma validade curta. Daí o que fazem muitas vezes, em termos de indústria alimentar, é adicionar conservantes químicos para tentar estender o pão. O que vai acontecer é que este pão vai ter tendência a causar inflamação intestinal. Ou seja, é normal que as pessoas, quando comam pão branco, ou pão, digamos, moderno de supermercado, tenham uma tendência maior a sentir a barriga inchada, a sentir mais obstipação ou alteração nas fezes, a sentirem algum mal-estar pela manhã e com alguma falta de energia associada. Portanto, tudo são sintomas que as pessoas normalmente não associam ao consumo do pão, mas que facilmente se reparam quando fazem uma espécie de jejum de pão de, digamos, 3 a 4 semanas e veem modificações na sua barriga. Este é trigo paiva, muito bom, é um trigo muito bom. É um trigo de casca mais escura, normalmente trigos de casca mais escura têm mais taninos, são ligeiramente mais amargos. Um bom apreciador de comida, um bom cozinheiro, tem que saber apreciar o amargo. Né? O amargo do café, o amargo do cacau, o amargo do pão. Na
altura de escolher pão mais saudável, esteja atento à receita e modo de produção. Prefira produtos locais, não processados e deguste de forma moderada. Em alternativa às opções que mostramos, varie e aventure-se na cozinha com estas dicas. Falou-se de pão com cereal. Eu, de facto, trago aqui um pão com cereal, que é o pão de espelta, só que este é confeccionado de forma diferente. Em vez de confeccioná-lo no forno, fizemos-lo a vapor. Não leva nenhum aditivo, a não ser rigorosamente a farinha, a água, uma pitadinha de sal e a levedura-mãe. Trouxemos também um pão que podemos enquadrá-lo na zona do paleolítico, da dieta paleolítica, porque ele não tem cereal. É feito com ovo, farinha de noz, farinha de sementes de girassol e sementes de abóbora. E também aqui, neste equipamento, tem um desidratador, e no desidratador temos um pão crudívoro. Ele é mais fininho que os outros. Tem farinha de linhaça recém-moída, tem coentros ou salsa, tem cenoura, tem alho, cebola, portanto, basicamente todos os vegetais que normalmente encontramos no frigorífico, e tudo desidratado. Portanto, ele tem uma forma interessante. Também se pode fazer um wrap com este. As leveduras selvagens e os cereais endógenos imprimem na massa a identidade de diferentes culturas e regiões. Compre pão tradicional, amassado com matérias-primas de grande qualidade e fermento natural. Os alimentos mais saudáveis dispensam rótulos. O Biosfera regressa na próxima semana. Até lá, lembre-se, as suas escolhas diárias têm impacto nos recursos genéticos.